Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que faz parte do Clube 6 e 22. Seja muito bem-vindo aí, você que está assistindo essa live gravada por qualquer motivo, eu não te vi 6 e 22 ao vivo. Você é meu convidado todos os dias a estar ao vivo 6 e 22 comigo, com o pelotão, para aprender sobre sabedoria, prosperidade e alguns detalhes sobre a vida. Então faz o seguinte, você que está assistindo gravado, pula uns minutinhos para frente, eu só vou receber a galera que está chegando ao vivo. Você que tá ao vivo aí, já dá aquele bom dia. Não, você já sabe qual é o nosso combinado. A Amanda já colocou aí, o Fabrício também. Eu sou o Silva Santos também. Bom dia, repleto de asinha. Bom dia. Coloca emoji, figurinha. Coloca em outros idiomas, vai lá. Quero ver quem consegue colocar em outros idiomas. Buenos dias, good morning. Como que é em alemão? Coloca em alemão, coloca em francês, em mandarim. Já cheguei dando bom dia especial. Hoje, nosso 26º dia do mês. Então a gente vai ler o quê? Provérbios, capítulo 26. Coloca aí já Provérbios, capítulo 26. Provérbios 26. Já pega aí seu papel, caneta, água e bora para o nosso estudo de hoje. Tá aqui, Provérbios 26. Alguém colocou aqui, tredo e sei lá o que está escrito aqui, amigo. Que língua que é essa? Good morning em inglês, nós entendemos. Great day também, a gente se entende. Ó, seguinte, você que faz parte do pelotão já sabe, né? Vamos fazer a nossa checagem de coraçãozinho, só aperta o coraçãozinho aqui, ó. Aperta aqui, ó. Vamos ver se está funcionando o coraçãozinho, dá o coraçãozinho. Você que já faz parte do pelotão, vou te pedir, você está chegando hoje pela primeira vez, não precisa, fica à vontade de fazer se você quiser. Mas você que já está fazendo parte do pelotão, clica aqui no aviãozinho, pega aqui e bora compartilhar com 5 pessoas. Eu vou compartilhar aqui, e a gente já começa a nossa leitura. Pera aí, aguenta aí, vai fazer a nossa leitura de hoje. Tá chegando o começo do MDS, Maratona da Sabedoria. E aí a gente vai descer o bambu, que mandei aqui para 50 pessoas. Se você quiser aí, compartilha. Tá chegando o MDS, que é a Maratona da Sabedoria. É onde a gente vai realmente treinar todos os dias. O MDS, que é essa Maratona da Sabedoria, ela vai acontecer já no mês de abril. E a gente vai estudar fundo, tá? Por quê? Não que a gente lê de uma forma rasa, mas como tem gente que está começando, a gente precisa nivelar a turma e aí a gente lê. No MDS não, no MDS a gente vai aprofundar. Talvez você tenha que acompanhar algumas coisas extras para entender exatamente do que a gente está falando. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Seguinte, seja bem-vindo então ao Provérbios capítulo 26. Vamos ler então o seguinte. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Nesse capítulo 26, a gente vai tratar de vários temas. Quais são os temas? Ter cuidado com os insensatos. Você vai precisar cuidar com os tolos. Cuidar da língua e cuidar da preguiça. Durante todo o capítulo, toda a leitura de Provérbios, você vai encontrar 3 personagens. Quem lembra quais são os 3 personagens? Tolos, sábios e preguiçosos. Você vai encontrar esses 3 tipos de pessoas dentro do livro de Provérbios. Aqui, no capítulo 26, da leitura do versículo 1 ao versículo 8, você vai falar sobre ter cuidado com o insensato, que não se deve dar honra ao insensato. O insensato não merece ter honra. Alguém está vindo lá do 459, explodiu a mente hoje, hein? Quem que está chegando do 459 aí? Quem está chegando do 459, coloca aí. Eu dei play lá. Só escreve aí, dei play. Que foi um código nosso lá dentro do 459, olha só. O Jorge já colocou aqui, ó. Nos 22 minutos, que é o intervalo do 459 até o 6h22, ele deu play no meu primeiro livro. Que massa. Ai, se você levasse sua vida a sério, não esperasse uma segunda oportunidade,
Para você que está aqui no 6:22 não sabe o que eu estou falando, lá eu falei exatamente sobre isso. Algumas pessoas estão esperando as promessas que já receberam. Nossa, foi forte demais. Esperando a promessa daquilo que já recebeu. Obrigado, amor. Mas isso é papo para quem estava lá no 6:22 lá. Vamos dar play aqui. Seguinte, do versículo 1 ao versículo 8 desse capítulo, que é o capítulo 26, hoje dia 26, a gente lê o seguinte: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo no justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Olha só, a correção de um tolo se compara com o chicote que um cavalo recebe e o freio de um jumento. Eu vou te falar algo que eu já vivi, não sei se você sabe, eu já fui peão de rodeio, já fui treinador de cavalo, domador de cavalo, vivi em fazenda, já domei mula, jumento, burro, asno, cavalo, égua, já domei todos esses bichos. Eu posso te falar um negócio? Existe freio que não segura jumento. Não, aquilo é uma praga, você tá andando aqui, ó, anos domado já, confiando, anda, de repente o bicho casqueta na cabeça de virar para a esquerda, não tem o que faça, pode pegar um trator e rebocar ele do outro lado, não vai fazer o bicho voltar, ele encasquetou na cabeça e ele vai. Então às vezes estavam recém-domando assim, aí tava ali com eles, tal, de repente o bicho se atirava para dentro de uma casa, para um rancho, e quem disse que puxava ele? Não tinha freio que aguentava, só para você entender exatamente o que está falando aqui nesse texto de Provérbios. Olha só, é vara para o cavalo, chicote para o cavalo e freio para o jumento. Assim é a vara para as costas do tolo, não faz efeito. Por quê? Porque o tolo só está debaixo da sua tolice. Quando você corrige um sábio, ele se torna mais sábio. Mas presta atenção, quando você corrige um tolo, ele fica mais tolo. É exatamente como esse jumento, esse burro, que quando encasqueta de um para um lado, não tem o que faça ele voltar. É exatamente isso o tolo. O tolo, quando coloca algo na cabeça, baseado na sua tolice, ele vai. Então não tem freio que vai frear ele, não tem chicote que vai obedecer, que vai corrigir ele, não tem vara que seja encostado no lombo dele que vai corrigir. Entenda isso aqui que a gente está falando. Então nesse capítulo 26, você vai cuidar das três coisas. Primeiro, cuidar dos insensatos, manter a distância deles, do relacionamento deles. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Qual que é o grande problema das pessoas que se relacionam com o insensato? E para você não se tornar um insensato, fuja deles, porque é contagioso. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você igualará a ele. Lembre o seguinte, o tolo não começa nenhuma guerra, nenhuma discussão, nenhuma briga, mas ele encerra todas elas. O tolo não começa nenhuma briga, mas encerra todas elas. Não responda insensato com igual insensatez, quer dizer, no mesmo tom de voz, no mesmo tom de tolice. Não responda a ele com esse grau de insensatez. Você já viu como acaba Não, você quer aprender como acaba uma discussão? Você que ainda discute no casamento, com os amigos, com o sócio, seja com quem for, ei, baixa o tom de voz. O tolo, na sua tolice, ele acha que falar mais alto é estar certo. Você abaixa o tom de voz. Sereno. Lembra que os lábios que carregam conhecimento trazem paz? Alguém me falou que eu tô com sono, amigo. Aqui são 9h33 da manhã. Tô na Europa, tô acordado desde 4h59 da manhã daqui. Eu tô há 5 horas produzindo. Já gravei, já fiz live, tô com sono. Tô não. Eu tô cuidando da minha voz, que quem tava no 459 viu que foi difícil engrenar. Presta atenção. O tolo vive na sua própria tolice. E aí ele começa a falar o seguinte: do contrário, você se igualará a ele. Continuando aqui, versículo 5. Responda ao insensato.
com a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Se você responder para o tolo da forma que ele está acostumado, ele vai falar o seguinte: eu sou um sábio, porque essa pessoa, ela se igualou ao meu nível de conhecimento. Não, presta atenção nisso que eu estou te falando. Não responda ao tolo no mesmo nível de tolice. Todo sábio é aquele que não começa discussões, mas é aquele que encerra todas elas. Como? Não falando da mesma tolice, mudando no outro. Alguém perguntou, tá rolando 459? Todo dia 4h59 do horário do Brasil rolando lá no YouTube do Pablo. E eu te falo o seguinte, tá poderoso. Você que tem preguiça de acordar 4h59 da manhã, ei, tá de explodir cérebro e coração. Tá brabíssimo isso. Responda ao insensato com a sua insensatez merece. Como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos de um tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Então, durante toda essa leitura, esses primeiros 8 versículos, você vai começar a entender, deixa eu manter distância do tolo. E olha só como que a gente fecha essa primeira parte do capítulo 26. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Deixa eu te mostrar algo, peraí, aguenta aí no Provérbios 26, só vou pegar algo aqui, ó. Mateus, se você quiser, você for rápido de Bíblia, Mateus 7, peguei Mateus 7, 6, você vai entender exatamente o que eu estou falando, Mateus 7, 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão e aqueles, voltando-se contra você, o despedaçarão. Presta atenção. Por que não deve jogar pérolas aos porcos? Ah, Thiago, eu não vou dar oportunidade para eles entregar o melhor. Sabe qual é o problema? Quando você entrega a sua pérola, o seu melhor, você joga as pérolas aos porcos e eles vão pisar. E o problema de pisar, eles vão começar a sangrar as patas, vão começar a se machucar. Eles vão culpar quem? Quem atirou as pérolas lá dentro. Existe um nível de sabedoria que o tolo ainda não consegue compreender. O que o tolo precisa no primeiro momento? Ele não precisa das palavras de sabedoria, ele precisa encontrar equilíbrio e bom senso. Não sou eu que estou falando, presta atenção aqui. Vamos olhar então, só para você não achar que eu estou falando. Capítulo 8 de Provérbios. Vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. O que é ter bom senso? É ter um bom sensor, é regular, é encontrar um equilíbrio. O tolo, presta atenção, não precisa de palavras de sabedoria. O tolo precisa encontrar equilíbrio e bom senso. Esse é o primeiro passo do tolo. Qual é o problema? Que você fica gastando energia com os tolos, querendo entregar a sua sabedoria. Você está entregando pérolas aos porcos. Por isso, toda vez que você, e é muito importante você entender de gente, quando você está falando, entregando pérolas, você precisa entender quem é que está do outro lado. Porque às vezes o nível de consciência e do próprio sentido de sensor que ele tem não vai fazer sentido para ele. Então olha só, você está entregando algo, investindo seu tempo, que é o maior ativo que existe, a alguma pessoa que não vai entender. E no final ela vai te acusar falando o seguinte: não, o fulano mandou eu sair do emprego, o fulano mandou eu fazer isso, o fulano mandou eu fazer isso aqui. Ei, presta atenção, ele não tem nível de entendimento das pérolas que você pode entregar para ele. Então, entenda o seguinte: entregue só senso, bom senso e equilíbrio. Ajude ele com isso, a encontrar equilíbrio. Só isso. Sair da tolice. Quando ele sai da tolice, ele encontra equilíbrio. E aí você vai para o próximo passo, que é entregar a sabedoria. O que a gente vai falar agora? Cuidado com a língua. Presta atenção. Cuidado com a língua. Como o ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Quem é o insensato, Tiago? Aquele que sabe o que precisa fazer e não faz. Esse é o insensato. Versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim um insensato repete a sua insensatez. O insensato estava vinculado ao grupo dos tolos. Lembra que a gente lê aqui? Sábios, tolos e preguiçosos? É os 3 tipos de pessoas que tem no livro de Provérbios. E aqui ele começa a falar o seguinte, sobre os insensatos que estão onde? Na tolice. Quem é o insensato? Ele sabe o que precisa fazer. Só que ele não faz. Por uma série de coisas ele não faz. Como arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo
ou o primeiro que passa. Eu não vou entrar nesse tema porque tem vários empresários que fazem isso. Eles não têm um processo seletivo ativo na empresa e quando perde alguém da sua empresa, e eles não demitem ninguém da empresa, por quê? Porque ele fala o seguinte, é melhor ficar com alguém ruim do que sem ninguém na vaga. Não, presta atenção. É melhor ter ninguém na vaga do que ter alguém ruim. E aí quando ele perde essa pessoa, ele demite essa pessoa, ele fala o seguinte, ei, você não tem ninguém para indicar? Você não tem um primo, um amigo para indicar? Você não tem um parente aí que está há 10 anos sem trabalho para indicar? Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Mas isso é um papo para um treinamento empresarial, a gente fala exatamente sobre isso. Mas presta atenção que forte isso aqui, ó. Como um cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Se você quiser, eu vou te explicar isso aqui, ó. Treinei cachorro há muito tempo, eu sei qual é esse comportamento deles, quando eles colocam para fora e por que eles comem novamente. Eles acreditam que aquilo que eles colocaram para fora é o suficiente para eles melhorarem. E começa a não ser você, mas começa a dar ânsia. E é exatamente isso que você precisa ter quando você começa a olhar para o insensato. Todo aquele que é insensato, todo aquele que é tolo, ele volta para o seu ninho de tolice. Ele sempre vai voltar para o seu ninho de tolice, para aquilo que é confortável para ele, que é a sua própria insensatez. Presta atenção. Toma cuidado nisso que eu vou te falar agora no versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Você conhece alguém que se julga sábio? Pera aí, vamos dar uma viajada aqui, ó. Vai lá no livro de Mateus de novo que a gente acabou de ler. Você conhece alguém que se julga sábio? Pega lá, Mateus 7. Não julgue para que vocês não sejam julgados. Mateus 7, do 1 ao 13 a gente vai ler. Não julgue para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Julgamento não é somente do outro, mas é julgamento sobre si. O que é arrogância? Arrogância é arrogar sobre você mesmo. Arrogar sobre si, arrogância. É falar sobre mim. Me colocar mais alto do que os outros. Espera aí, deixa eu pegar mais um texto aqui de Provérbios. Às vezes você não entende daquilo que eu estou falando. Deixa eu só pegar aqui. Provérbios. Deixa eu só pegar onde que está aqui. Despreza. Que a gente leu esses dias aqui, ó. Não consigo decorar todos os versículos, só aqueles que a gente vive. Ó, capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ei, presta atenção. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os momentos. Então, cuidado. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o sensato. Presta atenção, a gente leu até agora sobre o insensato. Que o insensato ele é como um cão que vomita e volta lá para comer. Que não adianta freio para o jumento, nem vara para as costas do tolo. Você conhece alguém sábio que se julga? Alguém que se julga sábio? Presta atenção. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Nossa. Ei, presta atenção nisso que eu estou te falando. Você viu tudo que a gente leu sobre o insensato, sobre o tolo? É que ele volta para a sua tolice, que ele volta para a sua insensatez. Que como um ramo de espinhos nas mãos de bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Na boca do insensato. E aqui ele fala o seguinte: há mais esperança para o insensato que vive na sua própria insensatez, que vomita e vai lá come o seu próprio vômito, que é melhor você entregar aos bêbados do que entregar um provérbio na boca de um tolo, de um insensato. Há mais esperança para o insensato do que para ele, aquele que se julga sábio. Nossa. Por que isso? Quem se julga sábio, para de aprender. Para de buscar conselhos. Para de buscar conselheiros.
Foi exatamente isso que aconteceu com Salomão. Pelo seu excesso de sabedoria, nível de acesso que ele teve à sabedoria, acabou achando que ele era a própria sabedoria. E aí teve uma queda. Então é o seguinte, entenda que há mais esperança para o insensato do que para aquele que se julga sábio. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Você vai cuidar também nesse versículo 26, não somente da sua boca dos sensatos, mas cuidar também da preguiça. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. Não, só mais 5 minutos. Não, só mais 10 minutos. Só mais uma hora. Não, isso eu faço amanhã. Não, deixa isso daí, depois a gente faz. Num próximo momento. Assim como uma dobradiça na porta, assim é o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Não, pera aí. Então vamos olhar aqui o que a gente leu. Provérbios 19, a gente leu esses dias. 19, 4. Olha só o que 19, 4 fala o seguinte. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. O que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente sobre a improdutividade. Pobreza é improdutividade. Olha só o versículo 15 do Provérbios 19. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Preguiçoso, que é um improdutivo, ele passa fome. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Ei, presta atenção. O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Bom senso é equilíbrio. Aí o preguiçoso fala, não, eu sei muito mais do que vocês. Então fica tranquilo. Que eu não preciso semear agora. Eu não preciso cuidar da terra agora. Se a gente for falar de lavoura, você sempre precisa entender o contexto aqui. Nessa época se produzia muito, se plantava muito. Eu não preciso, pode ficar tranquilo. E aí o que acontece no dia da colheita? Seu terreno está alto, cheio de espinhos, e ele olha para a produção e não tem nada. O preguiçoso considera mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Ei, vai cuidar da sua vida, não da vida dos outros. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Posso falar algo aqui só entre a gente? Posso compartilhar algo só entre a gente? Não, só entre a galera que está crescendo em sabedoria e buscando entendimento. Só entre a gente aqui. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Você já entendeu que a sua boca ela tem poder para gerar vida e gerar morte? A sua comunicação ela precisa ter 3 coisas. Anota 3 coisas que a partir de hoje você vai treinar, que vai sair somente da sua boca. Uma comunicação de fé, de amor e de esperança. Ei, presta atenção. Fé, amor e esperança. Se da sua boca não for sair nada para edificar, ei, então mantém calado. Se não for para edificar, não fale. Mantenha a comunicação de fé, amor e esperança. Aqui fala o seguinte, como o louco que atira brasas e flechas mortais. O que é um louco que atira... Não, presta atenção nisso que eu vou te falar. O que é um louco que atira brasas? Se ele vai atirar brasa, não tem como ele atirar no outro sem antes queimar a sua própria mão. Tá aqui, ó, como o louco que atira brasas e flechas mortais. Assim um homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Você não pode gerar esperança e não contribuir. Você não pode falar uma besteira
sem criar um fundo de verdade. Não tem como eu atirar brasas e não queimar minha própria mão antes. Então entenda o seguinte, da sua boca a partir de hoje só vai sair coisa que vai edificar as pessoas. Não vai sair mais coisa que não edifique a vida das pessoas. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sim ou não? Vocês sabem, sem lenha se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Briga versus comunicação. Se não tiver aquele que é o caluniador, não tem discussão. Sem lenha na fogueira, ela se apaga. Então, se não tiver aquele que está toda hora colocando esse, quem fala é o tolo, é o insensato. O carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira. O amigo de brigas é para aceitar as discórdias. Todo o capítulo 26, você vai fugir dos insensatos. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos e desce saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos pode ocultar um coração mau. Talvez você chegou depois e não entendeu o que a gente está lendo aqui. Essa última parte do livro de Provérbios, que é do versículo do capítulo 25 ao 31, ele está falando sobre conduta dos nobres e dos reis. Ela te mostra exatamente como que um nobre se comporta, como que um rei se comporta. E ele está te mostrando exatamente sobre isso. Sobre não somente como você se comportar, mas como você identificar isso em outras pessoas. Presta atenção. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, quer dizer, ele parece ser bonito por fora, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Por isso que eu não me iludo mais com palavras e letras. Eu quero sentir o cheiro do coração. Palavras bonitas, uma boa oratória, muitas pessoas têm. Isso é treinável. Mas um coração moldável, isso precisa ser construído. Precisa massorar o ego. Um coração moldável precisa esmagar o ego. Palavras bonitas, qual que é o grande problema das pessoas? E aí a sabedoria, ela mora junto com a prudência. Qual que é o grande problema daquele que não é prudente? Ele se deita para todo tipo de fala. As pessoas começam a falar e ele fala, nossa, eu tô apaixonado por essa pessoa, eu quero fazer negócio com ela, eu quero me relacionar com ela. Nossa, que coisa mais linda, depois de um mês passa. Cadê aquela pessoa que ela mudou tanto? Não, ela nunca mudou. Ela era só um esmalte, uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Pode. Não quer dizer que oculta. Por isso que você precisa criar um relacionamento. Ter um relacionamento. Por isso que a sabedoria, ela mora com a prudência. Ela tem um relacionamento com a prudência. Quem odeia disfarçar as suas intenções com os lábios. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, com as palavras, com a oratória. Mas no coração abriga falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Você só precisa cheirar o coração. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém enrola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Está falando sobre insensato. E para a gente finalizar, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Qual que é o grande convite para vocês todos os dias? Você vai pegar o capítulo 26 e vai grifar aquilo que mais fez sentido para você. Mais fez sentido para você. Você vai grifar ele. E aí você vai viver no dia de hoje. Fuja sempre do tolo e da sua tolice. Tô vendo um passarinho ali, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Vem cá. Olha só isso aqui. Eu tô no Airbnb aqui. E aí tem um passarinho que caiu na minha sacada, eu não sei o que eu faço aqui, ó. A mãe dele tá uns dias aqui, ó. Olha o bichinho ali, ó. A mãe dele tava aqui agora. Eu não sei se eu tiro ele daqui. Quem entende passarinho, se eu tiro ele daqui ou não. Ó, pela quantidade de sujeira,
Ele já tava há muito tempo aqui, ó. Ele deve ter vindo dessa árvore. Cadê a mãe dele? Aqui. Cadê a mãe dele? Tava aqui. Tinha acabado de pousar aqui. Olha o bichão ali, ó. Coloca ração pra ele. Não, não pode comer ração. Ele não come ração ainda. Ele nem sabe o que é ração. Cadê a mãe dele? A mãe dele tava por aqui. Quem entende passarinho me manda o direct. Eu vou sair desse Airbnb hoje. E aí só pra ver o que a gente vai fazer. Tava ali colocando água, mas não sei se ele... Alguém falou que ele volta naturalmente. O negócio é que não tem como ele voar. É uma sacada pequena de uma janela aqui. Não tem como ele voar, entendeu? Pegar, ele teria que subir. A galera falou, deixa ele aí. Essa é a treta. Como que a gente tira? Tira, não tira, põe lá, põe não sei o que. Tá ali. Eu sei que a mãe tá alimentando. Fome não tá passando. Ele tá ali. Qual é o convite pra você hoje? Fique longe do tolo e da sua tolice. Se você for o tolo, fique longe da sua própria tolice, buscando equilíbrio e bom senso. Então faça a releitura do Provérbios capítulo 26. Agora, assim que acabar a live, a gente já vai fechar aqui, 1 minutinho, a gente fecha aqui. Aí você vai grifar aquilo que mais fizer sentido e você vai viver isso no dia de hoje. Eu vou botar essa live lá no feed. Aí faz o seguinte, vai lá e coloca o versículo que mais fez sentido para você, o que mais explodiu o seu coração. E eu quero te fazer um convite. Amanhã é quarta-feira, meio da semana. No meio da semana, eu quero te fazer um convite. Toda quarta-feira, não precisa ser todos os dias. Toda quarta-feira, quero te convidar a trazer um convidado para cá. Alguém que não estuda provérbios. Alguém que não está no movimento. Que a gente vai trazer uma coisa um pouco mais técnica. Para ver se a sabedoria entra no coração das pessoas. Por quê? Porque você precisa parar de andar sozinho. Você precisa encontrar pessoas para andar na mesma frequência. Respira fundo aí. Bora tirar o nosso print. Vamos tirar o nosso print e tocar o terror no dia de hoje. Vai, tira o nosso print, vai. Vinte e seis. Aê. Aí. Coloque aí aqui embaixo, você vai escrever aquilo que mais fizer sentido. Eu vou pedir para a equipe compartilhar os prints de vocês. Sinta-se muito amado por mim. Eu me sinto muito amado por cada um de vocês. E ler provérbios me faz muito bem, muito bem. Eu aprendi lá em 2018 e eu realmente me tornei uma pessoa diferente. Pensa num cara tolo, insensato, arrogante, soberbo, prepotente, orgulhoso, com ódio, rancor, amargura. Pensa. Ainda bem que uma pessoa passou na minha vida, assim como Paulo estava no caminho de Damasco, teve um relacionamento e falou o seguinte, ei, bora mudar? E olhar para tanta coisa que eu preciso lavar meu coração todos os dias e mudar todos os dias. É brabo isso. Mas vai dar certo. Todos os dias nós buscamos a estatura do varão perfeito. Todos os dias. Até a volta daquele que é perfeito, tudo que é imperfeito se tornará perfeito. Ninguém falou, bora dormir. Que dormimos? 7 horas da manhã aí no Brasil, 10 horas aqui de Portugal. Que você vai dormir? Vai fazer exercício, vai correr, vai fazer qualquer coisa. Não volta pra cama. Se eu descobrir que algum de vocês estão voltando pra cama, o bicho vai pegar. Vai fazer um café pras pessoas que você ama, vai estar junto com eles, vai viver a vida. Bom? Tamo juntos até depois do fim. Vai cuidar da sua vida aí. Eu te vejo amanhã 6h22. Ó, tá rolando 459. Todos os dias lá no YouTube do Pablo. Pablo Marcal 1. Olha lá, youtube.com.br/Pablo Marcal 1. Tá rolando 459 lá. Bom? Grande beijo. Tamo juntos até depois do fim. Valeu, gente. Eu vou fazer o seguinte. Vocês estão aqui, fazem parte do pelotão. Eu tô com vontade de começar algumas palestras à noite aqui em Portugal e transmitir elas pelo YouTube. O que vocês acham? Tem algum tema que vocês gostariam que eu ensinasse? A galera já tá indo embora, você que tem que prosperar, vai aí. Eu só queria ouvir. Que tema que você gostaria que eu ensinasse?
Coloca aí pra mim que tema que você gostaria. Eu tô a fim de fazer todos os dias, a cada 2 dias, voltar a fazer o que eu fazia lá atrás. Palestra todos os dias, todo dia. Que tema que vocês gostariam que eu ensinasse? Fala aí. Me fala o tema que você gostaria que eu ensinasse. Muros. Que muros? Não, coloca aí, então ótimo. Relacionamento. A Angela colocou relacionamento. Que mais? Qual tema você gostaria que eu falasse nessa série? Como destravar? Esse é brabo, hein? Espírito Santo. Ferramentas de gestão. Ixi, tem bastante coisa. Empreendedorismo. Bloqueio. Transformar conhecimento em sabedoria. Eu tô em Cascais aqui, alguém perguntou. Ler pessoas. Brabíssimo esse tema. Destravar profissionais. Como guiar a família. Empreendedorismo. Escassez. Eu vou falar o seguinte, eu vou criar uma caixinha agora, lá nos stories. E aí você coloca lá, pode ser? Fechou? Tamo juntos, até depois do fim, bora explodir mentes e corações. Valeu, gente. Tchau, tchau.